Olá, eu sou o Giovanni, um apaixonado pelo texto bíblico, sou pastor e hoje nós vamos falar sobre a Torá, o livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio, segundo a lei, ou uma revisitação da lei, ou uma rememoração da lei, talvez, não sei, ele possui características próprias que o diferenciam dos demais livros da Torá. Seu conteúdo gira em torno de 3 grandes premissas: do culto único, feito em um só lugar, a um só Deus, Javé, e prestado por um só povo, Israel. O estilo do texto é de parênese, ou seja, é um discurso de exortação, escrito quase todo em segunda pessoa, tendo como alvo Israel. Nós podemos esboçar o livro do Deuteronômio da seguinte maneira: os 3 primeiros capítulos nós temos uma retrospectiva histórica formando um discurso introdutório do livro. No capítulo 4, nós temos a ampliação do discurso da lei, a formulação da eleição de Israel, e o segundo discurso introdutório se inicia no capítulo 4 e vai até o capítulo 11. No capítulo 12 ao 25, nós temos a instrução, a lei, a Torá, ampliada liturgicamente no capítulo 26, com as primícias e os dízimos. Dos capítulos 27 a 30, nós temos os discursos finais do Deuteronômio: bênção e maldição, celebração da aliança e o chamado à conversão. E nos capítulos 31 a 34, nós temos a moldura final do Pentateuco: Josué como sucessor de Moisés, o cântico e bênção de Moisés e a morte de Moisés. Falamos das 3 premissas, falamos de um breve esboço, mas existem 5 eixos interpretativos para melhor entendermos o texto do Deuteronômio. O primeiro deles, o Decálogo, os 10 mandamentos, que aqui se encontram no capítulo 5. O segundo, Shema Israel, ouve Israel, uma série de discursos e de falas que se iniciam com essa expressão, Shema Israel. Estão lá no capítulo 6 e seguintes. O capítulo 12, a centralização do culto, é o terceiro eixo interpretativo. O quarto é aquilo que os teólogos chamam de credo histórico. Está lá no capítulo 26, versículos 5 a 9. E por fim, a fórmula da aliança com Israel em 26, de 16 a 19. O cerne do livro, o meio do livro, está ali entre os capítulos 12 e 26. Em torno deles se emolduram a introdução e o fechamento. É importante notarmos que o cerne do livro pode ser identificado como uma redação mais antiga. Nos discursos introdutórios de 1 a 11, nós encontraremos algumas divergências, por exemplo, com números 10 a 20. Soma-se a isto recomendações características de um cânon já fechado, ou seja, já havia um texto redigido quando este texto, do capítulo 1 a 11 de Deuteronômio, foi redigido. Como nós sabemos disso? Por expressões, por exemplo, como do capítulo 4, versículo 2, quando nós temos lá: não acrescentem coisa alguma às ordens que lhes dou. Ou seja, isso tudo que vocês vão ler aqui neste livro, não acrescentem mais nada. Este bloco, então, faz parte do bloco introdutório. Nos discursos finais, nós temos algumas dificuldades de coerência geográfica. Alguns lugares que são apontados ali não se encontram na Transjordânia, mas sim na Cisjordânia, como, por exemplo, os montes Garizim e Ebal. Todas essas inconsistências nos capítulos iniciais e finais do Deuteronômio vão invalidar este texto? De forma alguma. Não invalidam a importância do livro. Pelo contrário, são um retrato da época em que o livro foi concluído. Ao longo da composição deste livro, sentiu-se a necessidade dos capítulos iniciais e do capítulo final, encerrando todo o Pentateuco.
Merece destaque ainda as regras em Deuteronômio 27, que tentam reger situações que não são passíveis de irem a julgamento público. O livro se encerra com um reconhecimento da posição singular de Moisés na história de Israel. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O livro do Deuteronômio, ao lado de Levítico, Números, são livros que as pessoas às vezes não gostam muito de ler. Parece ter uma má fama destes livros, né? Mas eu quero recomendar a você que leia o livro do Deuteronômio, perceba os lugares que ele cita, perceba a maneira como ele constrói a narrativa, por exemplo, dos 10 mandamentos, perceba como o Shema Israel é importante até hoje para nós cristãos, como princípios que nós devemos estar atentos na nossa caminhada. Perceba como, por exemplo, a narrativa central dos capítulos 12 a 26 mostram de fato como a lei era importante para este povo, e a homenagem a Moisés no encerramento, a importância deste homem, deste líder do povo de Israel. Desafio você a ler o Deuteronômio. Espero que você se sinta motivado e motivada a isto, e nós continuamos juntos aprendendo com Jesus a leveza de viver. Um grande abraço.